Revolução Francesa, ela se deu na França, obviamente, em 1789. Na verdade, esse é o ano que os historiadores colocam como um grande marco da Revolução Francesa. Mas vocês vão entender que existe um processo para se acontecer essa revolução e que essa revolução, basicamente, ela é marcada de 1789 a 1799, tá certo? Então, é basicamente esse período, sendo que 1789 dá-se como marco inicial, porque nós temos aí um grande acontecimento na França, que é a queda da Bastilha, que vai trazer toda a marca histórica dessa revolução, mas a gente vai ver isso um pouco mais adiante. A princípio, eu quero que vocês entendam que a Revolução Francesa nada mais foi do que a quebra do antigo regime na França. O que era o antigo regime na França? O antigo regime era o rei governando de forma absolutista. Então, a França, a Inglaterra não era o caso aqui, porque já tinha acontecido a Revolução Inglesa, então já era uma monarquia parlamentarista. Mas outros países da Europa viviam sob esse regime, que era o regime monarquista absolutista. Então, o antigo regime é caracterizado assim. E o que aconteceu na França? Uma revolta, uma revolução que vai trazer à França uma república. Então, essa revolução ela ganha grandes proporções e ela vai influenciar em outros países, tá certo? Então, como eu já falei para vocês, o antigo regime era a característica da monarquia absolutista, que na verdade era o que existia em toda a Europa naquela época, tá certo? Século XVIII. Então, o que eu tenho aí? Uma realidade da Europa de uma forma geral, né? Especificamente da França, no caso. Esse regime antigo, o antigo regime, mas a economia estava pautada nas ações, nas questões mercantilistas, e a gente sabe disso desde o século XV, século XVI, quando se iniciam as grandes navegações, a transição aí da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos entrar nesse período que economicamente vai ser caracterizado como mercantilismo, que uma das principais características do mercantilismo é justamente o acúmulo de metais preciosos, e isso veio muito a partir das consequências das grandes navegações, né? De países colonizarem outros países, colônias. Então, nós temos essa característica, todas as relações comerciais, elas estavam nas mãos do rei, o rei manipulava tudo, tanto que, por exemplo, em relação à cobrança de impostos, alguns grupos da sociedade eram privilegiados e não pagavam impostos, nós vamos ver isso depois, os nobres, por exemplo, não pagavam impostos na França. E todas essas relações, tudo isso era determinado pelo rei. E por último, vem a questão do direito divino. Na França se tinha um rei, que era o rei Luís XVI na época, quando acontece a Revolução. O rei Luís XVI, ele se achava, ele era adepto da teoria do direito divino, que dizia o seguinte: o rei é rei por vontade de Deus. Existe na verdade, Deus que está ali concedendo o direito daquele rei mandar em tudo e em todos. É como se ele fosse o principal representante de Deus aqui na Terra. Isso era o que acreditavam alguns monarcas da Europa, principalmente o rei da França. A questão da teoria do direito divino. Na França, nós temos aí algumas mudanças na sociedade que estavam acontecendo e que vão influenciar diretamente na questão da Revolução. Né? Então, vamos ver um pouquinho qual era a realidade exatamente da França. A França ela tinha uma sociedade extremamente hierarquizada e ainda por cima estamental. Então, vamos dizer o que é isso. A França era dividida em grupos sociais, né? E esses grupos sociais eles não se modificavam ao longo do tempo. Por exemplo, vocês vão ver que a divisão da França naquela época era uma divisão simples. Se dividiam basicamente em 3 grupos: clero, nobreza e população em geral, não é? O clero vai ser chamado de primeiro estado, nobreza segundo estado e a população terceiro estado. Pois a sociedade estamental quer dizer que a pessoa que nascia pobre, ela ia morrer pobre, porque na sociedade em si, a sociedade não daria condições para esse grupo, para essas pessoas migrarem para um outro grupo social, entendeu? Então, quem nascia nobre ia morrer nobre, quem nascia pobre ia morrer pobre. Não existia essa migração de um grupo social para outro, porque a configuração da sociedade não permitia isso, infelizmente.
Mas naquela época começaram a surgir a influência dos filósofos iluministas. Então vamos lembrar, o iluminismo ele tem o seu apogeu na França. Muitos teóricos iluministas vão abrir várias portas em relação a questões de liberdade, principalmente, de razão. E aí é onde vai ter uma crítica direta ao absolutismo. Os filósofos iluministas vão criticar o absolutismo. Por quê? Porque o rei manda em tudo e em todos, é uma monarquia absolutista, e os filósofos iluministas vão contrariar esse antigo regime e dizer que as pessoas precisam ter liberdade em todos os sentidos da palavra. E foi dentro dessa realidade, desse contexto, em que acontece a Revolução Francesa, né? Todas essas questões favoreceram a Revolução Francesa porque as camadas populares, aquelas pessoas que não tinham privilégios, que na verdade trabalhavam para sustentar as outras camadas sociais, elas vão acabar se revoltando. Existe aí uma classe que vai se sobrepor nessa revolução, que é a burguesia, e que vai comandar toda essa revolução. Alguns historiadores vão dizer que a Revolução Francesa, na verdade, é uma revolução burguesa, porque são principalmente os burgueses que vão iniciar e dar força nessa revolução. Aí vocês veem uma imagem que representa basicamente as três classes sociais. Então, esse velho, cansado, sem forças, que está aí levantando essas duas personalidades, esse senhor representa o terceiro estado, que é a maioria da população, que eram os camponeses, os burgueses, os profissionais, liberais, que trabalhavam muito e que pagavam impostos para o rei. Nobreza e rei e clero estavam sendo sustentados por toda essa classe social. Na linha do tempo de história, que eu costumo sempre falar isso nas aulas presenciais e sempre costumo lembrar vocês sobre isso, a gente traça aquela linha do tempo e a gente vai pautando alguns marcos históricos que me fazem passar de um período para outro. Por exemplo, Idade Antiga para a Idade Média para a Idade Moderna. Pois é, aqui a Revolução Francesa é exatamente o marco que os historiadores consideram como significativo da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então ainda já temos um ponto muito importante em relação à Revolução Francesa, para que vocês tenham ideia da proporção do que foi a Revolução Francesa, não só para a França, mas para todos os outros países que se inspiraram nessa revolução, tá certo? Aí nós vemos algumas causas, né? Os antecedentes. 80% da população vivia na zona rural, sobrevivendo da agricultura. Embora fosse um país extremamente importante da Europa, renomados na Europa os franceses, mas eles tinham uma mentalidade ainda um pouco medieval. Era uma economia totalmente agrária. Existiam poucas indústrias na França, como eu disse para vocês, os ingleses foram os pioneiros na Revolução Industrial, então ainda estava começando a acontecer essa industrialização na França, mas muito gradativamente, muito devagar ainda. Então a população, na verdade, ela vivia na zona rural e esses impostos eram pagos diretamente ao rei. Então, era a população maior da Europa, estava concentrada na França, 25 milhões de habitantes na Europa, e a figura monárquica aí nós temos o rei Luís XVI, que é ele que está no poder quando acontece a Revolução, e a rainha, que é considerada a rainha a que mais ostentava, que é a Maria Antonieta, esposa do Luís XVI, não é? Ela que vai contribuir para os grandes gastos públicos, não é? O rei Luís XVI, a sua esposa, vão aí dar início a um gasto público muito absurdo. Então, os camponeses, essas pessoas que pagavam impostos, vão, na verdade, pagar pela luxúria, por todo o luxo que era consumido por essa monarquia que existia na França nessa época. Então, nós colocamos aqui três das principais causas que propagaram, que se difundiram, que acabaram culminando com essa revolução, que é a Revolução Francesa, né? Eu já falei anteriormente sobre os gastos do rei Luís XVI, né? De toda a corte francesa. Pois é, isso foi uma das principais causas, porque, na verdade, eles luxavam muito, viviam no conforto, faziam festas, banquetes,
E quem pagava por tudo isso era a maioria da população, principalmente essa população que vocês viram que morava no campo, que mal sobreviviam dessa produção agrícola, pagavam pesados impostos e acabavam aí bancando toda a mordomia do rei, da sua esposa, da corte como um todo, tá certo? Dos nobres, né? Então essa é uma das principais causas. E as ideias iluministas que eu falei para vocês, né? O iluminismo, ele vai ter o seu apogeu na França. Então, assim, as ideias iluministas, elas vão ser muito mais difundidas na França. E o iluminismo vem dessa ideia justamente de liberdade, de romper com as ideias do antigo regime, de criticar o antigo regime, ou seja, o sistema absolutista. E ele vai aí contribuir para dar início a essa revolução na França. E um outro ponto muito significativo no início da Revolução foi, talvez, o estopim aí para que, de fato, a população começasse a se revoltar, foi a participação da França na guerra contra a Inglaterra, uma guerra que aconteceu lá com a independência dos Estados Unidos. Vamos relembrar porque vocês já viram isso. Ingleses passaram a povoar a região norte da América, vocês lembram disso. Depois de um tempo dessa povoação, o rei da Inglaterra quis lucrar com isso, porque afinal de contas isso acontecia na Europa, como por exemplo Portugal, colonizou o Brasil, né? Espanha, muitos países da América. Então o rei da Inglaterra queria lucrar com isso e começou a também cobrar impostos lá na América do Norte, que hoje são os Estados Unidos. Então, assim, nesse processo de briga contra os colonos da América do Norte, dos colonos da América do Norte contra os ingleses, a coroa inglesa, a França se mete nisso, ajudando os norte-americanos, né, os Estados Unidos, do lado dos Estados Unidos, vamos assim dizer, para que no futuro ela pudesse lucrar com isso, porque ela queria manter relação comercial também com os Estados Unidos. Então, assim, pensando nisso, ela entra nessa guerra ajudando os colonos norte-americanos. Só que isso vai contrair gastos e mais gastos na França. E como tirar dinheiro para uma guerra? Aumentando os impostos da população. Então, isso vai desagradar a população e vai fazer com que essa população sofra cada vez mais. E essa população vai ser levada, naturalmente, pela sua indignação, a essa revolução. Pois bem, nós temos aí a divisão social da França naquela época, não é? Nós vamos chamar de estados, eles se dividiam em estados, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. E a gente vai ver a discrepância tanto em relação ao número de habitantes por cada estado, como em relação aos privilégios que alguns estados possuíam. O primeiro estado é o clero. Então, quando eu falo clero aqui, a gente tem que fazer referência à Igreja Católica, tá? Embora o protestantismo já tenha iniciado, já tivesse acontecido a Reforma Protestante, por exemplo, a Inglaterra, né, vivia essa mesclagem de religiões, lá não imperava o catolicismo mais, mas a França era um país extremamente católico. Então, o clero ficava ali, ocupando o primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, e o terceiro estado, que era a maioria da população, 97% da população, era toda a massa de camponeses, de burgueses, de profissionais liberais, aquele proletariado que estava começando a trabalhar nas fábricas que estavam dando início na França. Então, é toda essa população, né? Então, tirando nobreza e clero, todo o resto era o terceiro estado. E era esse terceiro estado que pagava os impostos para sustentar o primeiro e o segundo estado. Inspirado pelas últimas transformações, principalmente pelas ideias iluministas, esse terceiro estado passa a contestar essa desigualdade social, principalmente em relação a quem pagava impostos, que no caso só era o terceiro estado. Por que o terceiro estado tinha que sustentar clero e nobreza? Porque os nobres, além de ricos, grandes proprietários de terra, de serem a cúpula ali do rei, de fazerem parte das decisões políticas, ainda por cima eram sustentados pela maioria da população, que vivia, na verdade, que só conseguia sobreviver com a sua produção agrícola. Então, as ideias iluministas influenciaram e o terceiro estado passa a contestar, mas como eu disse para vocês, principalmente um grupo que pertencia ao terceiro estado,
que é a burguesia. Por isso que a Revolução Francesa, a princípio, ela vai ser uma revolução muito mais burguesa, né? As camadas mais pobres, sim, participam dessa revolução ativamente, mas esses ideais eram ideais burgueses, tá? Então, assim, nós tivemos alguns pontos que favoreceram essa contestação, né? Esse vigor revolucionário, que foi, por exemplo, uma crise agrícola. Na França houve um inverno muito rigoroso, e aí perdeu-se a produção, porque era uma economia agrária, perdeu-se a produção, o lucro total, porque esse inverno rigoroso fez com que não se produzisse, não se tivesse, na verdade, a colheita esperada, e isso fez com que o rei tivesse esse abate no sentido de lucro. O que ele faz? Ele pensa em aumentar os impostos para poder ter o mesmo valor de sempre, para ele conseguir se manter na vida de conforto e luxo que ele e toda a corte tinha, né? Então é aí que dá início, de fato, a Revolução Francesa. Então, lembrar que essa primeira parte vai falar basicamente sobre os precedentes dessa Revolução Industrial, acentuar as questões de conceito em relação ao antigo regime, mercantilismo, o movimento iluminista que vai influenciar e principalmente destacar essa divisão social da França, entendermos como era a França socialmente, como que ela estava dividida e o que é que isso vai acabar rompendo com uma revolução, que é a maior revolução da história. Então, por isso que eu repeti aí o slide, para que você fique bem claro essa questão da divisão do terceiro estado, que corresponde a 97% da população, e os privilegiados nesse âmbito social é clero e nobreza, certo? Nós vamos finalizar aqui essa primeira parte e vamos para o segundo vídeo, falando sobre todo o início dessa Revolução Francesa.